veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de belezas, cheio de ossos. Era um ambiente bonito, será, irmãos? Eu acho que não era. Cheiroso? Então vamos lá. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Até aqui. Feche seus olhos. Senhor, obrigada pelo louvor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor estar conosco. E nesse momento, Pai, pedimos que o Senhor continue ministrando os nossos corações. Continue falando a nossa mente, a nossa alma. Que tudo aquilo que receberemos nessa noite seja mais uma vez para glorificar e honrar o teu nome, Pai. Que tudo aquilo que esteja tentando atrapalhar os teus filhos de receber a palavra do Senhor, nesse momento agora, está repreendido no poder do nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, irmãos. Podem se assentar. Aqui a visão do vale de ossos secos. Quando Ezequiel recebe isso do Senhor, quando o Senhor fala isso para Ezequiel, se fosse nos dias de hoje, ou se fosse com você, você teria coragem de ir para um lugar onde só tinha morto? Quem teria coragem de vocês aí? Vocês teriam coragem de fazer igual Ezequiel fez? Vocês teriam, irmãos? Estou fazendo uma pergunta aí. Cadê a geração? Ah, não vieram. Irmãos, não percam a palavra do Senhor. É a boca de Deus sendo falada para vocês nessa noite. Não perde o time, não. Mas se fosse com a gente, vocês aí, vocês iriam? A palavra do Senhor veio para ele e fez com que ele fosse naquele vale. E quando ele chegou naquele vale, ele olhou para aqueles ossos, e a palavra diz que eles estavam sequíssimos. E quando o Senhor pergunta para ele: será que eles podem reviver? Nós sabemos que não tem como reviver. Não tem como, já estava morto. Mas havia algo que o Senhor já havia planejado sobre aquela situação. Tanto para Ezequiel e tanto para mim, para você no dia de hoje. Amém? Aí vamos lá, continuando a palavra do Senhor. Lá no verso 6. 37:6. Ele continua falando para os ossos: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o quê? E aí Ezequiel toma posse da palavra, daquilo que o Senhor havia falado para ele. Porque ele já estava vendo com os próprios olhos, mas ele estava já obedecendo a ordem do Senhor. Às vezes, irmãos, nós estamos olhando para algo que pode ser um vale de ossos secos, mas a visão que o Senhor já te deu, você sabe o que vai acontecer. Então o que você tem que fazer? Somente continuar e profetizar. Levanta a sua mão lá e continua profetizando, porque vai acontecer em nome de Jesus. A visão o Senhor já te deu e a palavra Ele já está te dando. E qual que é? Profetize sobre o vale de ossos secos. É o Senhor que está falando para nós. E aí o que Ele faz? O que a palavra diz? Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Agora imagina, irmãos, hoje nós temos a internet. Deixa o versículo aí, não tira não. Hoje nós temos a internet. Então a gente pode até colocar lá na nossa casa para saber como que seria o barulho do vale de ossos secos. E imagina, irmãos, era um exército aquilo ali. E a palavra diz o quê?
Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Irmãos, quando a gente está no período escolar, e os irmãos que estão no período escolar, sabe como é que é? Tem lá o esqueleto todo montadinho, bonitinho, né? Certinho, cada osso no seu lugar. Agora imagine uma guerra. Irmãos, imagina onde é que estava a perna do cidadão. Imagina, Laura, onde é que estava o crânio da pessoa. Vocês já pararam para pensar que o Deus que nós servimos, Ele é tão maravilhoso, que isso aconteceu? Um osso buscando outro osso, irmão. Olha que coisa mais linda. Talvez não seja bonito na imaginação nossa assim, mas a perfeição dos detalhes que Deus faz. Já parou para pensar, irmãos? O menor osso do nosso corpo chama-se estribo, que está dentro do nosso ouvido. Imagina tanto de estribo que tinha lá e um estribo procurando o seu corpo. Jesus é lindo, irmão. Deus é lindo. Deus, Ele não faz nada pela metade imperfeito, não. Aí eu quero dizer uma coisa para você. O ambiente que nós estamos e o ambiente que você está não tem poder de definir a sua história, e muito menos definir a sua vitória. Às vezes você está lá olhando para o vale de ossos secos e imaginando: nossa, mas vai sair alguma coisa daqui? Vai, porque Deus é Deus na sua vida. E aí aqueles ossos começaram a se procurar lá, cada um no seu. E eu fico imaginando essa cena, os ossinhos lá tudo, e aquele barulho de osso batendo, que devia ser um negócio ensurdecedor. E aquele homem continua: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? E esse espírito aqui, espírito em letra minúscula, não havia espírito, não havia fôlego neles. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Irmãos, somente Deus tem o poder de mudar as situações. E somente Deus tem o poder de transformar um vale de ossos secos em exército de novo. Somente Ele pode fazer isso. A visão de Ezequiel, no momento que ele chega naquele vale de ossos secos, era muito clara. E qual era a visão de Ezequiel naquele momento? Morte. Quando Ezequiel chega naquele lugar, ele só vê gente morta. Ossos, pessoas não tinha mais, né, irmãos? Era morte, era um decreto. Já havia sido decretado a morte daquelas pessoas, daquele exército. Não tinha mais o que fazer. O que eu e você podemos fazer diante de uma situação de morte? Nada. Quando nós estamos diante de uma situação adversa, uma situação como nesse vale de ossos secos, que não estava cheiroso, que não era um ambiente agradável, não era um ambiente bonito, não era um ambiente instagramável, não era um ambiente que nós temos coragem e vontade de ficar postando foto no Instagram para ter like. Não é o caso de vocês? Não era esse um ambiente. Era um ambiente de dor e sofrimento e solidão. E eu quero dizer para você: o Senhor está te contemplando. O Senhor está vendo o que você está passando. A visão que o Senhor te deu é clara. E às vezes Satanás pode até estar vindo na sua mente, tentando bloquear a visão que o Senhor já colocou para você. Talvez você já enxergou a situação lá na frente, e você sabe que vai reviver, que vai tomar vida. Mas às vezes agora, nesse momento que você está com medo e achando que não vai acontecer. Eu vou dizer para você mais uma vez: esse ambiente não tem poder de mudar a sua história, e muito menos definir a sua vitória, porque a sua vitória já foi escrita e garantida pelo dono da vitória, que é Jesus.
Ele é o dono de todas as coisas, da nossa vitória. É por Ele e para Ele todas as coisas. E a voz continuou falando para Ezequiel. A voz que ordenou e fez com que Ezequiel profetizasse sobre aquela situação. A voz que fez Ezequiel falar e profetizar era muito maior do que qualquer outra voz que ele pudesse ouvir. Sabe, irmãos, às vezes tem momentos que nós estamos tão atrapalhados com os nossos pensamentos, que as vozes são tantas na nossa cabeça, e às vezes não é nem voz externa, é voz interna mesmo, porque como nós vimos no teatro aqui, a Batalha Invisível, às vezes são muitas vozes na nossa cabeça, a gente não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, só para Ele. Eu já estive nessa situação de ficar lá preocupada e com os pensamentos. Quem sofre de ansiedade sabe como é que é. Que eu já sofri, graças a Deus não tenho mais. Mas é a pior coisa, irmãos. Você se preocupar com o que vai acontecer amanhã e depois. E a cabeça não para. E você deita a cabeça no travesseiro. E você pensa, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro. Irmão, eu vou te dizer algo. Quando isso acontecer, olhe para Jesus. Fala, Senhor, as vozes estão aqui na minha cabeça mais uma vez, mas eu quero ouvir a tua voz. E você pode ter certeza, irmão, todas as vozes vão ser cessadas em nome de Jesus. E você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo. Qual é a voz que nós temos ouvido diante das nossas dificuldades? Qual é a voz que nós temos dado ouvido diante das nossas dificuldades e diante das nossas lutas? Qual é a voz que nós temos deixado prevalecer quando nós estamos no vale de ossos secos, ou quando nós estamos enfrentando uma batalha? É a voz do medo, da angústia? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É a voz que você tem que ouvir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu vou dizer para você, ó. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Declare com fé. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível é a voz que nós temos que ouvir. Quando tudo disser não para você, você vai lembrar dessa canção. Você vai escrever em letras garrafais. Você vai guardar no seu coração e você vai dizer: essa situação está querendo me matar, mas quando tudo diz que não, a voz do Senhor me faz prosseguir. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor diz para eu profetizar que essa situação vai mudar. E vai mudar. Quando tudo disser que não, você vai olhar para os ossos e falar: ossos, ouve a voz do Senhor. É o Senhor que está ordenando. E vai voltar à vida, vai florescer, vai dar fruto em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que podem falar o que quiser, querido, mas nós temos que olhar para a palavra do Senhor e confiar que Deus tem palavras de paz para nós. É isso que o Senhor tem para nós, palavras de paz. Semana de fé e milagres, irmãos. Talvez não está fácil não vir todos os dias para a igreja,
Talvez não está fácil vir todos os dias. Talvez está difícil olhar para a situação que está lá dentro da sua casa. Mas eu vou te dizer, você é mais que vencedor em nome de Jesus. Porque a voz do Senhor você está ouvindo. Você está atento à voz do Senhor. E você sabe que isso tudo tem um fim. Irmãos, eu ouvi uma palavra um tempo atrás. E aquilo falou muito forte ao meu coração. Às vezes as pessoas acham que a gente já nasce grande. Às vezes as pessoas acham que a gente não tem uma história, que a gente não passou por nada. Acha que é assim, fácil. Deus, Ele escreve a nossa história todos os dias. E não quer dizer que a nossa história vai ser como um conto de fadas. Não quer dizer que no meio da nossa história nós não vamos nos deparar com um vale de ossos secos, onde nós temos obrigação de profetizar, abrir a boca e ter força para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Não é um mar de rosas. Mas a palavra do Senhor, ela não é esquecida. A promessa do Senhor sobre as nossas vidas, ela não é esquecida. Quando Deus faz uma promessa sobre as nossas vidas, Ele cumpre. Quarta-feira nós tivemos um exemplo claro aqui. O Senhor falando, por causa das gerações, eu vou abençoar você. Não foi assim que o Senhor falou? Alguém orou, alguém acreditou, alguém profetizou e vai se cumprir em nome de Jesus. Quantas vezes eu falei, está chegando, está chegando. Então, irmãos, eu quero dizer para você, existe um propósito na sua vida desde o dia que você nasceu. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia, como a palavra Isaías fala para nós. Eu te formei, eu te vi no ventre da sua mãe. Antes de ter carne e ossos lá, antes de você ser o que você é hoje, o Senhor já te conhecia, Ele já sabia o seu nome. E no mundo espiritual, você é como águia. E a águia, ela não olha para o chão. Quem olha para o chão é galinha, irmãos. A águia, ela voa e ela olha para cima. Olha para o alto. Eu vou falar para você algo. A águia, ela tem outra visão. Olha para o seu irmão e fala assim: a águia tem outra visão. A águia é focada. Você como águia, você já tem a visão do céu. Você já conhece o Senhor. Você já experimentou os milagres que Ele deu para você. Esse milagre que você está pedindo não é nada para Deus. E não estou falando no sentido de menosprezar e que Deus está desprezando o seu milagre. Não estou falando isso. Eu estou falando que o seu milagre, ele não é maior do que Deus pode fazer. Se você é águia, não importa o tamanho do ninho que você veio, não importa o ninho que você cresceu, o ninho que você nasceu, se era estreito, se era pequeno, se tinha mais águias no ninho com você, não importa, irmãos. É a águia, vai crescer a águia, vai se tornar águia e vai continuar sendo águia. Ninguém vai mudar a sua natureza. Ninguém vai mudar a sua natureza. Você é águia. Não adianta, irmão. Pode falar o que quiser. Às vezes eu olho para trás, eu falo, meu Deus, olho para trás, olho de tudo que nós passamos. E eu falo, Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse o Senhor na minha vida. Eu mandei um vídeo para a Paty essa semana e aquele vídeo falou no meu coração. Era de uma criança. Irmãos, eu fui uma criança que, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse as promessas do Senhor sobre a minha vida, se não fosse as mulheres que oravam por mim, que estavam nos bastidores da minha vida, eu não sei o que teria acontecido. O Senhor tem um propósito em tudo. Você é águia, ninguém toca em você. Os seus filhos são águia, eu falei para vocês, né? Seus filhos são águia, ninguém toca nos seus filhos. Ninguém toca na sua geração.
Ninguém toca nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque o Senhor estabeleceu um propósito e uma promessa sobre a sua vida. O ninho que você cresceu não define a sua história. O ambiente que você cresceu não define a sua história. Você tem um poder de decisão. Você pode mudar o ambiente em que você está. Você pode mudar o ambiente em que você cresceu, em que você nasceu. Ah, não, mas a minha história é assim, a minha mãe é assim, o meu pai é assim. A decisão está nas suas mãos. Tem uma imagem que chama muito a minha atenção, que são 2 homens. Eu até preguei sobre isso já, eu acho que eu mandei para vocês. Não lembro se vocês vão achar fácil aí. Se achar, vocês colocam, se não achar, não tem problema. 2 homens. E a fala dos 2 é a seguinte: eu sou assim porque meu pai é alcoólatra. E nas 2 imagens vocês vão ver um homem de lado, com uma garrafa de bebida, e o outro bem vestido. E a frase é a mesma para os 2. Eu sou assim porque meu pai era alcoólatra. Você pode mudar a sua história. O poder está nas suas mãos. Você está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. O Senhor está falando ao seu coração. Você pode profetizar diante dessa situação. Você pode falar para essa situação que essa situação não vai permanecer para o resto da vida. Você tem poder para profetizar. Abra sua boca e profetiza sobre essa situação. Não tenha medo de profetizar. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de acreditar. Quando eu profetizo, mesmo sem acreditar, eu estou confiando que Deus vai fazer. Porque é Ele que vai fazer, não é eu. Se fosse com a nossa força, nós não faríamos. Mas nós vamos na força de quem é maior que nós, que é o nosso Deus. Crescer é fácil, irmãos. Crescer não é fácil. Crescer dói. Vocês já ouviram sobre a borboleta quando ela sai do casulo? Não é um processo fácil. Mas depois que ela vira borboleta, ninguém lembra que ela era uma larva feia, verdinha, ou sei lá de outra cor, não sei. Ninguém lembra mais, porque só olha aquela borboleta. As pessoas só olham os processos bonitos, irmãos. Mas o processo no secreto é só você e Deus. Mas é Deus que honra você. É Deus que honra a sua fé. Ser forjado, irmão, não é fácil não. Ser forjado dói. Quantos sabem aqui como que é feita a forja do ferro? O ferro, simplesmente você pega o ferro e molda ele do jeito que você quiser? Não. Você vai lá, ó. Outro ferro bate, sai faísca, esquenta, faz todos os processos. Não é assim. E aí depois o ferro, vira ferramenta. Eu quero dizer para você, processos. Nem sempre os processos que nós vamos precisar passar para que os milagres cheguem vão ser fáceis. Mas quando o milagre chegar, você não vai nem lembrar de tudo aquilo que você passou. Não vai. Você vai lembrar com alegria e você vai agradecer ao Senhor. E você vai dizer: Senhor, obrigada porque o Senhor esteve comigo em todos os meus processos. A voz do Senhor, ela tem que ser maior sobre as nossas vidas. A voz do Senhor, ela tem que prevalecer diante de qualquer situação que nós estejamos passando. A voz do Senhor, ela tem que ser suave aos nossos ouvidos. E ela precisa ser tão grande que vai preencher todo o vazio da nossa alma. A voz do Senhor é a voz que fala para mim e para você nessa noite: profetize sobre essa situação. Abra sua boca que eu tenho poder para reverter esse cativeiro. Eu tenho o poder de fazer tudo novo acontecer. Eu sou a voz que você clama e você tem falado: profetize que eu sou contigo. O Senhor está falando para nós essa noite. Ezequiel profetizou, acreditou e falou, e ele viu com os próprios olhos dele o milagre acontecer.
Deus, Ele não mudou, Ele não muda e Ele não falha. Qual é a situação que tem tentado paralisar você, crente? Qual é a situação nessa noite que você tem falado para o Senhor, de novo essa palavra, e não vai acontecer? Se você tiver fé, vai acontecer. Não deixe a sua mente te sabotar, irmãos. Essa semana alguém falou para mim assim, eu estou pensando grande. Eu falei, glória a Deus por isso. Que fala que está pensando grande, eu já falei, tá, Deus, faz. Faz porque o Senhor é fiel. Nós temos que ser assim, irmãos, ousados no reino. Nós temos que ser ousados, nós temos que confiar que o Senhor é fiel para fazer. Não, eu vou ficar aqui mesmo, no meu quadradinho aqui, porque, irmão, Deus te chamou para ser atalaia nessa terra. Existe uma palavra sobre a sua vida liberada de promessas, que o Senhor conta com você, o reino conta com você. O Senhor conta com você, com a sua história, com a sua vida, com tudo que você passou. O Senhor te chamou da forma que você está. A sua história tem um significado importante para o Senhor. A sua história tem um significado importante para o reino. A sua história tem um significado para outras pessoas também. O ambiente que você foi ferido, que você foi machucado, é um ambiente que o Senhor vai usar para você curar e restaurar outras pessoas, porque o Senhor já te curou em nome de Jesus. Quando eu precisei ser curada da ansiedade, eu precisei ouvir a voz do Senhor. E eu estava sozinha. O meu esposo não estava comigo. E nas crises que eu tinha, o meu esposo sempre esteve comigo. Mas houve um momento que foi só eu e Deus. E eu falei, e agora, Deus, eu vou morrer aqui. E o Senhor ficou em silêncio. E eu fiz o que a palavra do Senhor diz, clamei ao Senhor. Talvez se o Renascer tivesse lançado o louvor, eu vou clamar até o céu me ouvir, eu tinha cantado até, mas eu comecei a orar e clamar o nome do Senhor. E aí, irmãos, eu falando para vocês que eu estava orando e clamando o nome do Senhor, talvez vocês pensem, nossa, a pastora estava falando fácil. Irmãos, quem já teve crise de ansiedade, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia falar o nome de Jesus. Eu olhei para a porta do meu quarto, eu me lembro. Eu olhei para a porta do meu quarto, eu falei, minhas filhas estão lá fora, eu vou morrer dentro desse quarto. Meu esposo no hospital, meu pastor internado, eu vou morrer aqui porque eu não consigo voltar. Irmãos, o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. Nessa madrugada o Senhor teve um encontro comigo no meu quarto. Eu estava sozinha, só eu e o Senhor. O Senhor me resgatou, Ele pegou na minha mão. E Ele falou para mim, filha, a partir de hoje você está curada. E eu comecei a respirar. E nunca mais eu tive uma crise igual aquela. E hoje quando eu vejo os meus filhos, e quando eu falo filhos, são os filhos espirituais, ou às vezes os filhos carnais. Quando eu vejo um filho sofrendo e chorando porque está ansioso, a minha alma dói, porque eu falo, Deus, cura eles também, porque o Senhor é fiel para curar. O Senhor fez, faz de novo. E aí nós temos que clamar e confiar, irmãos. Profetize sobre essa situação. Eu sempre falo muito sobre abrir a boca e profetizar. A nossa boca, a nossa palavra, o que sai dos nossos lábios tem poder de abençoar. Nós somos abençoadores. Olhe para o seu filho e profetize bênção sobre a vida dele. Olhe para a sua casa, olhe para o seu esposo, para o seu marido, profetize as bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Olhe para a sua família e profetize bênção sobre a vida deles. Eu tenho orado por uma pessoa, e quando eu oro por essa pessoa, às vezes o inimigo fala para mim, olha o jeito que está, o estado que está. E eu falo, Satanás, você não tem poder, porque maior é o Deus que está conosco.
Hoje está dessa forma, mas o Senhor vai voltar e vai trazer para a sua presença. Porque nada para um crente que ora, a oração tem muito poder, irmãos. Então permaneça firme, não desista, continue orando e profetizando. Você é um exemplo de oração, você sabe disso. A resposta veio semana passada para você. Doeu meu coração de não poder compartilhar mais próximo daquilo. Mas o que ela semeou lá atrás, os frutos vieram. Há uma palavra sobre a sua vida liberada, você sabe disso. Não desista, Deus é com você. Irmãos, olhe para a situação que você está passando hoje e saiba que esse ambiente não vai definir você jamais. Comece a olhar lá na frente. O Deus que você serve, o Deus que você busca, que você ora, o Deus que te contempla nas madrugadas até quando você está dormindo, o Deus que você serve é o Deus fiel para fazer tudo aquilo que Ele prometeu para você. Mas abra sua boca e profetize sobre essa situação. Abra sua boca e profetize sobre tudo, irmãos. Tudo. Nós somos chamados, somos boca de Deus nessa terra. O mundo, quando olha para nós, ele vê Cristo em nós. Seja você e faça a diferença. Clame, como diz a canção. Clame até o Senhor ouvir. Clame até o céu abrir sobre a sua vida. Clame até você ficar sem voz. Clame até você sentir a presença do Senhor. Não tenha medo de confiar. Não tenha medo de clamar. Não tenha medo de buscar. Não tenha medo de profetizar. Eu sempre falo, pega o óleo de unção e unge lá. Pega o óleo de unção, põe na cabeça lá e ora. Confia que Deus vai fazer. Ele faz, irmãos. Você está na semana de fé e milagres. Você quer ver os milagres acontecer? Você quer ver os milagres acontecer? Milagre, irmão, é só para quem crê. E milagre só vive também quem crê. Tem gente que passa a vida inteira na igreja e só fica como um espectador. Hoje, graças a Deus que eu não estou errando uma palavra, eu não estou esquecendo de nada, porque o meu marido não está aqui para me ajudar. Tem pessoas que passam anos na igreja e ficam só como espectador, só olhando os milagres dos outros acontecer. Mas você não, você é um contador de milagres. E além disso, irmãos, pega a palavra aí, levanta a sua mão para receber. Você é um gerador de milagres. Você é um gerador de milagres. Você vai gerar muitos milagres ainda, através da sua vida, através da sua história, através de tudo aquilo que está acontecendo. Você é um gerador de milagres. Você vai pôr as mãos sobre as pessoas e você vai orar com elas. E você vai falar, Deus vai fazer, e Deus vai fazer, sabe por quê? Porque Ele é fiel. E Ele fala através dos nossos lábios. Ele fala através das nossas mãos que abençoam e profetizam. Ele fala através dos nossos pés, onde nós pisamos a planta dos nossos pés. Irmão, você quer conquistar alguma coisa? Quando você for lá visitar o imóvel, você põe o pé e fala, Deus é meu. Vai com fé, irmãos. Vai com medo, mas põe o pé e fala, Deus, o Senhor está aqui comigo. Toma posse já, irmão. Vai tomando posse. O maior segredo de recebermos a vitória é crermos que a vitória já está chegando. É olharmos para a situação e falar, eu já sou vitorioso. Irmãos, eu já tenho os olhos da fé da pessoa que nós oramos. Entrar por aquela porta e falar, eu vou servir o Senhor nesta casa. Eu vejo isso. Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia a promessa foi feita lá atrás. Um dia a promessa foi feita. E eu vou dizer para você, você é a resposta de oração de alguém. Alguém orou pela sua vida. E eu vou dizer para você, sinto muito.
Porque você foi colocado nas mãos de um Deus zeloso, nas mãos de um Deus poderoso. Você está guardado debaixo das mãos do Senhor. Você está guardadinho lá, debaixo das asas do Senhor.